doutorandos discutem com convidados sobre temas mais variados. Escolhemos uma forma mais solta, mais até coloquial, de certa maneira, porque ele fazia um lanche, nós reuníamos, conversávamos um pouquinho sobre qualquer assunto. Mas a ideia é treinar debates, integrar assuntos atuais, assuntos interessantes nas nossas atividades, para sair um pouquinho do esquema das disciplinas, somente disciplinas obrigatórias, ou a apresentação dos projetos dos nossos doutores estricto senso, os debatedores sempre são da área do nosso tema, mas não trabalham exatamente sobre o tema de hoje, por exemplo, as dimensões do pecado. Temos aqui na mesa o Alexandre, o doutorado nosso, e a Erika, a doutorada nossa, e o nosso convidado de hoje é o professor Carlos Eduardo Brandão Calvani. Todos eles. E o resto eu deixo na mão do Alexandre, né? Que vai conduzir esse tipo de discussões. Então estamos esperando uma apresentação muito, tipo uma conferência, depois de uma manifestação assim, mais coisa, para realmente ter uma chance de debater, né? Com todos os. Sim. Boa tarde a todos. Como o professor Fran já introduziu, né? Isso é uma atividade da disciplina colóquio de doutorandos 1. E o tema desse colóquio é as demais dimensões do pecado. Né? A proposta é tentar discutir, né, como conceitos religiosos ou concepções teológicas vão assumindo formas laicizadas na modernidade. Né? E para a mesa, nós convidamos o professor Calvani, Carlos Eduardo Brandão Calvani, que é do núcleo de graduação em Ciências da Religião aqui da Universidade Federal de Sergipe, é o atual coordenador desse curso de graduação em Ciências da Religião. O professor Calvani ele é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico de Londrina e pela Faculdade Unida de Vitória, com mestrado em Ciências da Religião e também doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E ele tem experiência nas áreas de Ciências da Religião e Teologia e atualmente pesquisa as relações entre teologia, cultura e artes, fenomenologia da religião e protestantismo do Brasil, principalmente com referenciais em Paul Tillich. Né? Também está aqui a Érica Damasceno, que é uma colega nossa aqui do doutorado, doutorando aqui em Sociologia, e eu, Alexandre de Jesus dos Prazeres. Então, eu vou passar a palavra para o professor Calvani, né? Na sequência, o professor vai falar primeiro, depois eu vou ter uma fala, depois a Érica, e depois a gente abre para a discussão com os presentes. 20 minutos. 20 minutos? Obrigado, então. Boa tarde a todos os seus presentes. Eu vou tentar me concentrar, basicamente, naquilo que compete aos estudos que vem desenvolvendo ao longo do tempo em teologia e ciência da religião. Mas não quero entrar em nuances muito íntimas da noção do pecado. Apenas lembrar que essa palavra pecado, biblicamente não existe. Ela é um conceito, como todo conceito. Ela reúne, um conceito reúne diversas experiências e tenta sintetizar numa palavra. Então, é uma construção histórica. Construção histórica passível de modificações, de gradações, de nivelações e tudo mais. E como que essa palavra pecado, que durante muito tempo foi muito forte no Ocidente,
influencia, de certo modo, o sistema jurídico do Ocidente. Basicamente foi um pouco disso que eles me passaram quando pediram para eu falar algo aqui. Teoricamente, nós vivemos uma cultura desacralizada, mas imagino que muitas categorias teológicas ainda estejam presentes na nossa cultura. A começar o conceito de soberania. Soberania é um conceito teológico, viu? Antes de se falar em soberania do Estado, soberania era um conceito teológico. Referia-se à soberania de Deus. Desde o Antigo Testamento, existe a expressão Malkut Yahvé, reino de Deus, soberania de Deus. Temo que será também utilizado no Novo Testamento. De modo que esse era o conceito maior que determinava a cultura judaica, soberania de Deus. Atentar contra a soberania de Deus era o maior crime para a cultura judaica. Era apostasia, com previsão de pena de morte. Ofender a honra de Deus. Não por acaso, dentre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus no teu coração, alma, entendimento. Depois vem: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, esculturas, ou seja, não dividir a soberania de Deus com qualquer outra divindade. Só depois é que vão aparecer mandamentos que se referem à humanidade. De certo modo, antecipam que mais tarde, na modernidade, a gente iria conhecer como direitos humanos, não matarás, antecipam. Muito embrionariamente, porque em qualquer teocracia, o direito maior é o direito divino, não é humano. O direito humano é algo que vem posteriormente, derivado do primeiro direito fundamental, que é o direito divino de Deus. E mesmo os direitos chamados humanos, que vêm depois, são relativos. Embora haja a prescrição não matarás, não é um direito absoluto, porque poderia ser relevado em caso de guerra, ou, como eu disse anteriormente, no caso da apostasia. Apostatar Yahvé, a fé, ou blasfemar contra Deus, era um crime passível de morte. Não por acaso esse conceito, essa ideia de atentar contra a soberania, aparece muito fortemente no Estado laico, nos Estados modernos. Mesmo aqueles que aboliram formalmente a pena de morte, ainda assim essa abolição geralmente é relativa. Mesmo no Estado de Israel atualmente, a pena de morte não existe formalmente, assim, aliás, existe de certo modo. Ou seja, ela está prevista uma pena de morte para um judeu, mas está previsto, se não me engano, também em outros casos, em caso de guerra e em caso de atentar contra a soberania do Estado, trair a pátria. Trair a pátria é trair a soberania, é apostatar o soberano. Até mesmo outros conceitos menores aí, que aos poucos entraram no nosso vocabulário, sobretudo aqui no Brasil, mais recentemente, são conceitos da teologia. Embora não diretamente com o mesmo nome, mas a mesma função. Delação premiada. Todo mundo está careca de ouvir nos últimos anos. Delação premiada. Isso nasce na Inquisição. Processo de Inquisição. Porque uma pessoa que fosse formalmente acusada de heresia, ou de bruxaria, ou de criptojudaísmo, os principais crimes com os quais a Inquisição lidava, essas pessoas eram chamadas para um tribunal. Aliás, a própria acusação formal nasce na Inquisição.
transforma de boato em formalidade, acusação formal. O sujeito dito judeu é bruxo ou é herético. Era chamado no tribunal e ele poderia denunciar, delatar outras pessoas que encabeçariam aquele crime. Olha, realmente eu amarrei o sapo na boca da encruzilhada, fiz uma bruxaria, mas quem me levou a isso foi tal pessoa, tal, e vai jogando para outros, porque isso diminuiria sua pena. Ele não iria para a fogueira, se ele delatasse. Poderia pegar lá uma galera ou alguns meses no cárcere. Ou seja, a delação premiada também nasce primeiramente do Tribunal da Inquisição. O fato é que tudo isso, de certo modo, está ligado ao conceito de pecado como algo que causa uma desordem, um desequilíbrio numa sociedade que se pretende orientada por um conceito de soberania, seja de Deus ou do Estado. A gente sabe na ciência da religião, pelo estudo das religiões antigas, que uma das coisas que marca as religiões é a divisão entre causa e ordem. As teologias que nasceram muito antes da teologia cristã eram geralmente cosmogonias. Como que o mundo foi criado, ou por um conflito dos deuses, ou por uma intervenção divina, e como que uma divindade ou várias divindades instauraram a ordem social. Qualquer desequilíbrio da ordem social é um atentado à ordem, um blasfémio por santo sagrado e profano. O sagrado instaura a ordem, legitima as relações sociais, inclusive as relações econômicas, as hierarquias e divisões de classe, e o profano é aquilo que vem desestabilizar. Então, qualquer revolução, por exemplo, social, é uma blasfêmia contra a própria divindade. Acontece que as mitologias antigas, no estudo de ciência da religião, a gente observa muito isso. As próprias divindades entram em conflito no seu mundo mítico, às vezes por espaços geograficamente míticos, né? Por causa do oceano, para ver quem vai ser a divindade que comanda o oceano, ou os rios, ou as montanhas, etc. E elas brigam lá em cima, e depois que está tudo resolvido, isso se torna inspiração para a resolução dos conflitos sociais também. Agora, do ponto de vista da fenomenologia da religião, a gente sabe que essa explicação, ela nasce aqui. Ela nasce dos nossos conflitos, e a narrativa depois de como que os nossos conflitos são resolvidos é transposta por uma narrativa mítica que legitimará, então, a nossa sociedade. Então, não por acaso, o conceito de pecado vai variando. O Foucault, quando esteve no Brasil em 1973, proferiu a palestra sobre a verdade e as normas jurídicas, lá na PUC, no Rio, ele tenta traçar uma genealogia de dois modelos basilares que marcam a cultura jurídica ocidental, e ele se fixa no direito romano e no direito germânico. Nós, relendo o texto dele, eu até peguei para reler essa semana, editado pelo USP, texto interessante, mas me parece que a genealogia dele não foi a fundo. Porque ele tenta traçar isso, dizendo, ó, o modelo jurídico dos Estados ocidentais vem do direito romano e do direito germânico. Mas ele se esquece de que há modelos jurídicos anteriores, e que não é o cristianismo, propriamente, o inventor do modelo jurídico ou do conceito de pecado. O cristianismo sempre se afirmou herdeiro de uma tradição. E essa tradição é o judaísmo. As escrituras hebraicas já tinham um código legislativo muito complexo, pelo menos há 700 anos antes de Jesus Cristo, ou até mais.
códigos que vão surgindo da experiência das tribos, dos clãs, na primeira fictionia, no período dos juízes. Depois começa a ganhar uma configuração maior na primeira monarquia, Saul e Davi. Depois vem o exílio dos judeus na Babilônia, e quando essa comunidade está na Babilônia, passa um tempo exilada lá, começa a entrar em conflito com a cultura babilônica, em contato com a cultura babilônica, outros hábitos alimentares, culturais, etc. Mas essa comunidade volta para o seu território, a chamada Golá, a comunidade que volta, e agora tem que reorganizar a sociedade. Mas na ausência de um poder político reconhecido por todos, essa sociedade é reorganizada de modo hierocrático. O poder é dos sacerdotes. Os sacerdotes dizem o que é pecado e o que não é. O que é pecado é também crime. Então, no judaísmo antigo já existia um código legal, prescrições com punições para estupro, para roubo, para furto, etc. E isso, me parece, é mais influente no cristianismo. E o Foucault parece que diz que o cristianismo é apenas uma adaptação do modelo do Império Romano. E o cristianismo, ele é sincrético, sabemos, ele não é uma religião pura. Ele vem do judaísmo, e aliás o próprio judaísmo já é também influenciado por outras religiões semitas, mesopotâmicas, babilônicas, etc. E aí o cristianismo tem a sua base judaica, mas também aos poucos é influenciado pela cultura grega. Então no cristianismo o conceito de pecado vai ser meio mesclado. Pecado para os judeus no Antigo Testamento não é uma palavra só. Pelo menos 3 ou 4 principais. O que mais aparece é ratar. Pecado é ratar, uma desobediência à lei divina. Transgressão à lei divina. Só que quem ditou a lei divina foram os sacerdotes. Governo burocrático. A outra palavra é afon, que vem de afar, que é dobrar, torcer. Tem o sentido de manipular a lei. Eu conheço a lei, eu não quero desrespeitar a lei, mas eu vou dar um jeito de manipular e torcer a lei. E na época de Esdras e Neemias, na reconstrução do judaísmo, surge mais fortemente a palavra Pessah, que é um termo mais jurídico, digamos, crime delito já julgado, ato já julgado como crime e delito. O cristianismo herda isso, mas herda também alguns conceitos gregos. No Novo Testamento, já nas escrituras cristãs, várias palavras estão agindo conjuntamente para formar o conceito de pecado. Uma delas é hamartia, que é a que mais aparece. E hamartia já é uma palavra grega presente na poética de Aristóteles. Só que presente não no sentido de um ato dolo intencional para causar mal a alguém. A hamartia era desmedida, passar dos limites. A teologia cristã mais tarde vai dizer errar o alvo, mas originalmente não era errar o alvo, era passar dos limites por não conhecer a própria potencialidade. Então, em Aristóteles, a hamartia não tem um peso negativo. Sugere uma queda, sim, mas não uma queda intencional, moral. Eu passei dos meus limites. Mas ao mesmo tempo esse passar dos limites implica em cair para aprender. A queda me faz aprender algo, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Deixa brincar, cair, machucar, é bom que vai aprender. Agora, o cristianismo vai dar um peso moral para a hamartia. Sobretudo a partir de Agostinho, com a doutrina do pecado original. E da tradução de hamartia por pecado no latim. O peso se torna moral, pecado com dolo, intenção. Eu quero realmente desagradar, quero realmente transgredir. A hamartia inicialmente não tinha o peso moral. Os gregos, quando falavam de hamartia, acabavam dando mais ênfase naquilo que resta de bom na natureza humana, na hamartia, enquanto que o cristianismo vai enfatizar a culpa.
a culpa, o dolo, a intenção e a incapacidade de se livrar sozinho dessa condição é a necessidade da graça regeneradora. Outra palavra no Novo Testamento que vai formar o conceito de pecado é adikia, que é injustiça. Injustiça nas relações sociais, etc. Mas há uma série de outros, poneria, por exemplo, que é maldade, parantoma, que é falsidade, parabases, que é erro, um erro mais tipo errei na prova. No cristianismo, todas essas palavras vão ser conjugadas aos poucos no conceito de pecado, e o conceito de pecado ele vai sendo elaborado historicamente a partir de vários autores. Agostinho, por exemplo, que eu citei, que inicia essa ideia de pecado original. Nós nascemos com a concupiscência, a inclinação para o mal, etc. Mas antes de Agostinho, alguns autores cristãos escreviam para os monges que estavam no deserto, tentando viver uma vida santa e reta para com Deus. Não sei quanto tempo que eu tenho ainda. 4 minutos. Tentando viver uma vida correta para com Deus. Então, lá em Evagrio Pontico, por exemplo, escreve um livro para os monges, falando sobre as virtudes que os monges devem cultivar e os vícios que devem evitar. E ele remete a Aristóteles também, na Ética Nicômaco, quando Aristóteles faz aquela lista de virtudes e vícios. Pontico pega Aristóteles e vai dizer, olha, há uma série de virtudes a serem exaltadas e vícios a serem combatidos. Quando essa classificação começa a ser feita, é que surge a ideia de pecados mortais e pecados veniais. São pecados veniais. Veniais são os pecados menores, mentirinha, uma coisa que pode ser facilmente perdoada, enquanto os pecados mortais são aqueles que prejudicam definitivamente a alma no seu processo de salvação. O conceito de pecado venial, esse mais simples, aparece na nossa legislação, por exemplo, uma forma de contravenção. Jogo do bicho. Uma contravenção. Tá? É um crime, mas tudo bem, a gente vai lá e joga no cavalo. Tudo bem. Porte de maconha, em pequena quantidade, né? Já foi um crime, que o portador era levado para a delegacia, hoje o policial pega e o cara fala assim, para consumo, meu. Tá, faz uma alta aí, contravenção, solta aí. Pecado venial, coisa mais leve, né? Então, o conceito de pecado vai, aos poucos, se formando como uma hierarquia, né? E Gregório Magno, mais tarde, junta pecado original e essa primeira classificação que era dada para os monges, com a intenção de transferir não só para os monges, mas agora abarcar o povo todo o povo cristão, não apenas os monges que estavam isolados no mosteiro buscando a santidade. Então qualquer cristão teria que agora aprender quais são aquelas virtudes e os vícios, os pecados que devem ser combatidos. É quando surgem as listas dos 7 pecados capitais. Né? A primeira lista, elaborada por Gregório Magno, tinha a assídia, que era dos mosteiros. Tomás de Aquino que tirou a assídia e mudou por preguiça. Se tornou o 7º dos pecados capitais, para abranger o povo todo. Né? Preguiça agora não é só o monge não ir no mosteiro, mas o cristão não ir na missa. E a cor do tarde, preguiça, que era as coisas do Brasil, que a história do conceito não fez. Quando tinha preguicinha. Então todos nós estamos ferrados, né? Por preguiça de ir na igreja. Agora, dentro dessa lista de 7 pecados capitais, que depois oficializada no Concílio de Trento como doutrina moral católica, para perceber como que os pecados são construções históricas, alguns deles vão começando a ganhar maior ou menor peso. A avareza, por exemplo, era um grande pecado na Idade Média. E até o Concílio de Trento também, a avareza, porque desequilibrava a ordem social.
prejudicava os mais pobres. Só o rico quer ganhar, só o rico quer ganhar. Tá. Aí, com o capitalismo, a avareza passou quase que a ser uma virtude, né? Ambição, um sujeito ambicioso. Então, como é que a teologia moral católica foi mudando depois? A avareza foi amenizada. A avareza é você ser tão duro, assim, não querer contribuir para a igreja, não querer dar o dízimo e tal. Mas você pode ser ambicioso, mas se você não der o dízimo ou contribuir com as obras de caridade, cuidado, a avareza. Antes, a avareza tinha um peso social, a avareza agora ficou uma coisa mais individual. E mesmo os documentos emitidos pela Santa Sé na modernidade, depois que uma época em que a Igreja Romana estava fortemente influenciada pela linguagem socialista, não conseguiram diminuir ou fazer com que a avareza voltasse a ser um pecado social. Ficou ainda restrito a um pecadinho individual. Então, é basicamente isso que eu queria provocar inicialmente, essa ideia de que nós vivemos uma sociedade que é secularizada, de modo que é muito bom que seja, porque nos livra de teocracias, de cessaropapismos, pelo menos por enquanto. Parece que há um forte movimento teocrático hoje em dia, bastante perigosos, mas que mesmo essa nossa sociedade está carregada de conceitos teológicos. A começar, como eu disse lá no início, o conceito de soberania do Estado. É um conceito teológico que remete à ideia de um poder soberano que não pode ser contestado. E que foi bastante útil para as monarquias absolutistas. Que surgisse contra a soberania divina era crime de lesa majestade, também a soberania do rei, apostasia, passível de morte. E me parece que é um desafio teórico muito interessante para quem estuda teoria do Estado, direito ou sociologia, tentar compreender como que os conceitos teológicos ajudaram a moldar a sociedade em que a gente vive. Talvez por isso é que os estudos de religião estejam voltando com maior força nos últimos anos nas universidades. Não por acaso aqui no Nordeste, a própria Universidade Sergipe tem um curso de ciência da religião e um mestrado em ciência da religião. Não é para fazer ninguém religioso, mas para estudar como é que esses conceitos e a linguagem religiosa e a cultura religiosa ajudaram a moldar a nossa sociedade. Eu acho que eu passei do meu tempo, mas eu paro por aqui e a gente continua depois. Pode ir. Obrigada. Eu tentar pontuar algumas questões, eu vou citar aqui apenas umas 3 questões. A primeira delas, né, seria a relação entre civilização, moral e religião. Eu acho que eu começo com uma citação de Hans Jonas, do princípio de responsabilidade. Ele diz assim: mas na cidade, ou seja, artefato social onde homens lidam com homens, a inteligência deve casar-se com a moralidade, pois essa é a alma de sua existência. Então, a ideia de que no momento que os seres humanos começam a viver em cidades, surge a necessidade de se instituir algum tipo de moral, né, para estabelecer uma ordem, estabelecer a convivência entre esses seres humanos. E unindo essa ideia, né, da civilização, da cidade, princípios para estabelecer a conduta, a convivência entre seres humanos vivendo em civilização, há uma outra de Bourdieu, a economia das trocas simbólicas, em que na verdade ele está remetendo a Weber, ele está retomando Weber, na verdade. Ele diz assim: a aparição e o desenvolvimento das grandes religiões universais estão associadas à aparição e ao desenvolvimento da cidade, sendo que a oposição entre a cidade e o campo marca uma ruptura fundamental na história da religião.
e, concomitantemente, traduz uma das divisões religiosas mais importantes em toda a sociedade afetada por esse tipo de oposição morfológica. Então, nesse sentido, você tem esse fenômeno da urbanização, né, do surgimento das cidades, em oposição a esse estilo de vida no campo. Na cidade, a religião ela vai se tornando mais racionalizada, né, em detrimento daquelas práticas mais ligadas à magia, no contexto do campo, ligada muito às forças da natureza, um tipo de religiosidade mais mágica. Com urbanização, racionalização, esse contexto urbano, a tendência de uma moralização, né, e nesse processo de moralização você vai ter o quê? Um corpo de especialistas, gestores dos bens de salvação, nesse caso um corpo sacerdotal, né, que se responsabiliza agora por desenvolver toda uma teologia que vai justificar esses padrões morais dentro desse contexto mais urbano. Um exemplo dado aqui pelo professor Calvani, né, no caso do Israel dos tempos bíblicos, né, nesse período aí de retorno do cativeiro da Babilônia para a terra, né, da qual eles foram tirados, né, a Canaã, a Jerusalém, até a Sião, vamos dizer assim, que é exatamente também o mesmo período em que os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, chamados de Torá ou Pentateuco pelos cristãos, que são atribuídos à autoria a Moisés, mas que na verdade não foi Moisés que os escreveu, né, porque eles são na verdade organizados nesse período de retorno do cativeiro babilônico, esse retorno para a terra, de volta novamente à terra. E esse corpo sacerdotal é que vai se responsabilizar exatamente por reunir todos esses documentos. Muitos deles circulavam oralmente, e agora eles adquirem de forma escrita, né? E como uma forma só de atribuição de autoridade, é claro que o conteúdo dessa mensagem vem desde os primórdios, já trabalhando, circulando entre o povo, mas é essa casta sacerdotal que se responsabiliza por organizar a religião em Israel, nesse formato que é chamado de religião javista, né? O culto a Yahvé, primeiro como uma divindade que está acima das outras divindades. Eles toleram a existência de outras divindades, é o que a gente chama de enoteísmo, ou seja, existem várias divindades, até mesmo divindades domésticas dos lares, mas Yahvé é colocado numa posição de supremacia, como um Deus maior dentre todos os outros deuses, numa hierarquia divina. E isso vai sendo trabalhado como uma forma de unificar a nação, né? A nação, depois daquele processo de divisão entre os reinos, né? 10 reinos do norte, 10 reinos do sul, as tribos estão todas divididas, e a forma de unificar a nação de Israel é pela religião javista. E os sacerdotes desenvolvem esse trabalho, os profetas também, fazendo a propagação dessa mensagem, e unifica em torno disso. Então você tem um corpo sacerdotal que vai elaborar toda essa teologia, né? Depois você tem a introdução de critérios e imperativos éticos, a transfiguração dos deuses em poderes éticos que recompensam o bem e punem o mal, o sentimento de pecado e o desejo de redenção. Então, se a religião se torna mais racionalizada nesses contextos urbanos, né, os próprios deuses, as próprias divindades que, num contexto mais do campo, estavam muito ligadas a um ambiente mais cosmológico, a forças da natureza, divindades da fertilidade, divindades ligadas aos rios, elas agora são transfiguradas em poderes éticos, né? O bem, a justiça, a retidão, virtudes, né? Que ficam muito associadas a isso, que ao mesmo tempo recompensam o bem e punem o mal. Então você tem, dentro desse contexto da civilização, das cidades, do ambiente urbano, esse papel que as religiões vão desempenhando desde as civilizações antigas. E tentando, assim, como unir essa ideia desse conceito de moral, né, à questão do direito, né? Eu me reportando a Kant, principalmente na metafísica dos costumes, né, ele
de uma certa forma, ele diz assim, olha, o direito lida com aquilo que é exteriorizado, com as ações que são exteriorizadas, né? A moral está muito ligada a algo que é muito mais interno. E há uma convicção de dever, né, que vem exatamente pela razão e pela razão pura, e não a razão pura no sentido de que essa convicção não se dá por algum tipo de experiência, né? Aquela divisão entre o número e o fenômeno, né? O fenômeno é muito ligado às experiências. Então, o livre-arbítrio, assim, o que tem liberdade, o que tem livre-arbítrio, é aquele que é capaz de agir segundo esse padrão moral que é universal, que ele só atinge pela razão pura. E há outros elementos. Aí ele diz assim, então, em termos de uma razão pura, né, esses deveres, né, morais, eles são atingidos pela razão, né, mas dentro de uma concepção religiosa, essas chamadas leis práticas, né, que atribuem esses deveres, como ele coloca, elas podem ser atribuídas a um legislador divino, né? Aquilo que é alcançado simplesmente pela razão, como se houvesse leis universais que são alcançadas pela razão, essas leis universais foram instituídas por um legislador divino. E dessa forma as religiões funcionariam, né, como um fator de motivação para o cumprimento desses princípios morais, né, para se submeter a uma submissão a esses padrões morais. Aí uma segunda questão, que é essa que eu já estou colocando, que é a da relação entre o direito e a moral. Então há uma separação, a moral ela teria uma força muito mais interna, nesse sentido kantiano, e o direito iria ocupar-se com elementos mais exteriorizados, né? Principalmente naquele momento que começam os conflitos na Europa entre católicos e protestantes, em que alguns governantes começam a querer obrigar os seus súditos a terem uma religião ou outra, né? Se fortalece a ideia das questões de fórum íntimo, de que não caberia ao Estado interferir, não caberia aos legisladores interferir, porque são questões de fórum íntimo, e seriam exatamente essas questões ligadas à religião. Se fortalece muito essa noção do direito, o Kant trabalha bem isso. E por fim, a terceira questão seria como se constituiu o novo sistema de ideias e de representações do mundo, do próprio ser humano e da transcendência que desencadeou o processo de transformação da história da qual emergiu a modernidade. Você pega um autor como Hans Blumenberg, vai dizer, a modernidade é algo de uma teoria de legitimidade, é algo que é próprio dela, algo totalmente novo, algo totalmente legítimo. Ela não é devedora de nenhum tipo de influência anterior, que pudesse estar associado, por exemplo, ao que é chamado de Idade Média. A própria Idade Média, que é um termo que surge do renascentismo ali com os humanistas, surge como um termo meio depreciativo, né? Idade Média é a idade mediana entre o mundo antigo e o mundo moderno, né? O período de transição, né? Período de trevas, período de transição entre o mundo antigo e o mundo moderno, que é um retorno aos clássicos, um retorno ao mundo antigo, e o que ocorre na Idade Média não tem tanta importância. Aí começa a se desmerecer qualquer tipo de influência que venha da Idade Média, que é o período de maior influência cristã na civilização ocidental em relação à modernidade. Mas alguns autores, alguns com os quais eu venho me deparando ultimamente, você tem, por exemplo, o conceito de uma teologia política em Carl Schmitt. Ele vai dizer todos os conceitos centrais da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados. Aí o próprio conceito de soberania, que já tocado, né? O soberano é aquele que tem o poder de decidir, né? Que é atribuído agora ao Estado, mas muito ligado à soberania divina. A própria discussão sobre o estado de exceção, estado de sítio, lei marcial, né? Que está muito em discussão aqui e acolá.
como muito atrelado à concepção cristã de milagre, né? Porque o estado de exceção é quando você abre, você tem um funcionamento normal, o funcionamento normal das leis, da ordem ali, e o soberano ele precisa quebrar essa ordem e estabelecer uma exceção. Então, essa intervenção nas leis se assemelha muito à concepção de milagre como uma providência extraordinária, uma intervenção divina na ordem natural. Então, a lógica é a mesma lógica teológica do conceito de milagre. Então, o Schmitt vai levantando essas outras questões. Um outro autor é o Karl Lovitt, 1897-1973, no livro Sentido da História. Ele vai dizer o seguinte: no livro Sentido da História, a concepção bíblico-cristã, ele apresenta a concepção bíblico-cristã da história. Ele expõe o modo como a concepção judaico-cristã está subjacente nas modernas concepções de história. Segundo ele, a ideia de progresso, presente nas teorias filosóficas sobre a história moderna, nasce da esperança bíblica no escatom, isto é, no cumprimento das promessas divinas. Depois, por fim, o Eric Voegelin, primeiro nas suas palestras num livro chamado Nova Ciência Política, que serve como um sumário para a sua obra principal, onde ele vai desenvolver essas ideias, que são os 5 volumes, uma obra chamada Ordem e História, que ficou inacabado. Antes dele concluir o 5º volume, ele acabou falecendo, se tornou o menor dos 5, trabalhou apenas os aspectos mais teóricos e não conseguiu concluir. Ele percebe que há na modernidade uma certa lógica gnóstica. Então, o gnosticismo, né? O gnosticismo cristão, que surge já nos primórdios do cristianismo, volta a ganhar muita força por volta do século XIII, ainda na Idade Média, e exatamente no momento em que começa a surgir uma crise de fé, né? Uma crise de fé entre os próprios cristãos, e eles buscam agora um tipo de experiência religiosa que você traga o divino para o temporal, para o imanente, que está muito ligado às experiências gnósticas. Há um tipo de experiência, uma religião de mistério, um tipo de experiências místicas, onde você simplesmente não acredita para depois esperar o resultado dessa fé que é depositada. Mas se busca um mergulho na própria divindade, onde você experimenta a divindade nessa própria dimensão temporal ou imanente. Então, eles olham, na modernidade é uma tendência na proporção em que o imanente vai tomando conta, você vai eliminando a transcendência, essa dimensão mais imanente vai sendo divinizada, vai assumindo feições divinas. Essa própria ideia de progresso, que é uma versão secularizada da doutrina cristã da providência, né? As próprias concepções da história, de como a história é vista, muito ligada também a elemento da escatologia, da própria escatologia cristã. E, de uma certa forma, como a fé no conhecimento, de que o conhecimento vai produzir progresso, esse progresso vai libertar a humanidade, vai conduzir a humanidade a um período de glória, onde as doenças, a fome, as guerras serão eliminadas. Então, um tipo de redenção que vem pelo conhecimento, né? A palavra gnosis é a palavra grega para conhecimento. Então, o Voegelin retoma, né, essas questões. Então, em resumo é isso, né? São esses 3 pontos que eu gostaria de destacar. E passo a palavra aqui para a Hélida. Bom, boa tarde. Meu nome é Hélida, sou doutoranda do curso de Sociologia, e quando esse tema veio, eu confesso que eu dei uma balançada, porque a minha pesquisa ela é com as adolescentes mulheres
em conflito com a lei. Eu disse, tá, e as dimensões do pecado? Vamos lá, vamos mergulhar. E foi um mergulho interessantíssimo para mim, porque eu acabei descobrindo fontes históricas que me dão subsídio para o que eu estou pesquisando hoje. Eu fiquei muito bem com isso. Espero que consigamos passear um pouquinho, a gente vai adotar uma filosofia mais histórica, procurar alguns dados para falar sobre o pecado e as suas relações com a criminalidade, com a pena de prisão, especificamente. A gente trazer essas correlações, essas implicações, e aí nós já tivemos as origens, nós já tivemos as questões ligadas mais ao pecado, à moral, agora a gente parte para algo que poderia se denominar mais prático, né? O que a contemporaneidade está trazendo de estar recebendo, ou descontinuadamente, como a questão da secularização fala, ou por transferência sobre essa concepção teológica do pecado. Vamos lá. As formas de se pensar, tem elas que eu vou dar uma acelerada mais e outras eu vou dar uma pulada, porque algumas coisas já foram faladas. As formas de se pensar o pecado na atualidade assumem outras dimensões. Ao errar, transgredir, o que antes gerava afastamento de Deus foi transformado em crime e em desvio, com outras normatizações implicadas durante o processo social. Nesse texto, argumenta-se que elementos do religioso foram trasladados para a contemporaneidade sobre outras formas, a exemplo do crime, bem como as formas de punição. Então a gente parte lá da antiguidade para saber que especificamente a pena de prisão na antiguidade ela não existia como pena de prisão instituída. O que existia eram situações criadas em que os condenados precisavam ficar presos, mas isso era em questão de custódia, era uma prisão. Eu tenho uma questão do pai. Era uma questão custodial. Dentro desse período custodial. Acho que é a primeira vida da universidade. Você não ficou assim não ainda, né? Que legal. Eu queria ver uma criança pulando assim. Que bom. Meus filhos, André. Desculpe. Não, Tem uma bronca. Desculpa, Isso não pecou, não. Vamos lá. Bom, o que existia na antiguidade era essa questão era público e estava sempre atrelado à vontade do soberano. O que fosse decidido, o entendimento que esse soberano tivesse, esse governante soberano tivesse, era o que valia, como lei, era o pensamento hegemônico da época, vamos dizer assim. Bom, nesse período da Idade Média ainda surgem também a prisão do Estado e a prisão eclesiástica. Na prisão do Estado eram colocados, entre outros, os inimigos do poder, ou seja, adversários políticos, traidores, entre outros. E na prisão eclesiástica ficavam os componentes do clero que se rebelavam. E aí eu lembrei de umas aulas que nós tivemos que foi falado aqui sobre mestre ética, numa série de situações, como se davam aqueles componentes quem muito sabia, quem muito se mostrava dentro daquele saber, o quanto de risco estava correndo para uma época, podendo sim, a depender do que fosse julgado como heresia, como uma série de situações, ser passível de julgamento. Os senhores do campo da ciência da religião, muito melhor que eu para entender essa conjuntura. Bom, essa prisão canônica tinha como característica despertar o sentimento de culpa. E aí a gente já teve uma explanação de onde é que vem essa questão do sentimento de culpa. Esse culpado era submetido a provas nas quais o julgamento de Deus aparecia sobre as formas de resultados práticos. Se não passasse pelas duras provas, estava convencido de sua própria maldade e do cometimento do pecado. Então, era um reforço dessas coisas. Porque as provas das quais as pessoas eram submetidas eram coisas bem fortes, bem justas. Tem um detalhe com relação à tortura, que acho que é Beccaria, que fala que não se põe totalmente contra a questão da tortura, porque
torturar alguém revela níveis de sofrimento a que essa pessoa possa e ela tem condição de suportar. Então, uns suportam mais, uns são mais fortes, outros são mais fracos. E por aí cai a questão da confiabilidade nesse tipo de situação. Daqui, desse ponto histórico, eu lembrei, fiz uma correlação com Weber e com a questão do processo de secularização. O que é que vai ficando, o que é que vai sendo trasladado, o que é que vai sendo continuado, o que é que vai sendo descontinuado, e aí a gente dá uma mergulhada um pouco nisso. Fala que processualmente a noção de indivíduo, de corpo individual, vai se construindo socialmente como uma construção do poder disciplinar, ainda ligada à questão histórica. Com o surgimento do Estado moderno, houve mudanças na forma de punir. E esse processo foi se dando ao longo dos séculos minutos. Que processo é esse mesmo? Vamos pensar um pouco através do processo de secularização. Segundo Weber, os sistemas religiosos são construções históricas que internamente apresentam-se como um sistema de significados e externamente apontam para a relação com os demais processos sociais, socioculturais, psicológicos, numa relação complementar e não excludente. Nesse sentido, é corroborada pela relação da religião e do direito como práticas sociais. Então, a gente começa a perceber a imbricação, e aí é comum muitos perguntarem por que é que no fórum, lá onde há os julgamentos, tem uma cruz, de onde é que vem isso? Então, essas imbricações e esses referenciais de onde é que eles vêm, passam muito por isso aqui. Enquanto práticas culturalmente elaboradas, a religião opera substantivamente no plano simbólico e incide diretamente sobre as condutas. E o direito assume a função também na normatização das condutas, estabelecendo então os pontos de confluência em torno da cultura e da conduta. O direito vai dar esse meio de campo aí. Porque necessidades vieram e coisas foram mudadas nesse período. Tem uma narrativa que fala da crescente onda de criminalização na Europa, e muitos jovens, e tipo assim, vamos fazer o que agora? Vamos matar todo mundo? Né? Chegou um ponto que foi tão forte durante a Idade Média, foi tão sério, que teve que haver alternativas, tiveram que exercer alternativas. E essas alternativas foi a mudança da forma de punir e a criação e a instituição de prisões, algo mais elaborado. E aí quando eu fui descobrir a correlação com o meu tema, porque em um dado momento, eu acho que Holanda, eles construíram prisões especiais para jovens em cometimento de delitos leves. Tá? Não eram julgados como capacidade não era penalmente morte, mas que eles foram ensinados, e aí eles começaram a trabalhar com a questão da pedagogia mesmo, a questão educacional, a questão que tem até uma relação que o autor fala, ele fala que é o início, é o embrião que a gente entende hoje por sistema socioeducativo. Tem uma série de relações interessantes aí. Desse modo, o poder institucionalizado, deixa eu olhar a hora, é manifestado pelas instituições que compõem o Estado. Que bom. Dentre as quais focamos as jurídicas e as religiosas. Ao se institucionalizar, se impõe normas e no momento que as edita, inicia a produção de uma norma jurídica. Isso pode acontecer com a adoção de modificações, novas formas e instituições, mas também pela recepção de processos e estruturas anteriores, como as tradições religiosas. Carlos Cel fala o seguinte: o saber científico implica a substituição de representação de forças ocultas que podem ser controladas por meio mágicos pelo entendimento de que a realidade é um mecanismo causal capaz de ser controlado apenas por meios técnicos científicos. Então isso é uma mudança, isso é uma passagem, isso é uma continuidade ou uma descontinuidade, mas que vai suscitando um movimento em torno da temática.
segundo a sociologia da racionalização, que se subdivide em 3 eixos ainda dentro do contexto de Carlos César. A saber, a ação social, ordens sociais do mundo, e o do mundo moderno, e os contextos culturais de sentido, esses se articulam para desenvolver uma teoria do racionalismo moderno. Ele faz umas citações de Weber nesse contexto, e aqui vai uma dele aí. A secularização se constitui como um conjunto de narrativa que informa e dá sentido ao conjunto de análises histórico-sociológicas. A secularização considera os processos de ruptura, bem como os de continuidade, entre o moderno e o que evoca o religioso. Está dentro desse contexto. Deu uma variada assim, para a gente saber de onde é que veio, quem não tinha mergulhado nesse contexto, para entender essas peculiaridades do religioso no nosso cotidiano. É bem interessante a gente observar por esse prisma. E aí ele segue falando, o texto segue falando a respeito do desencantamento do mundo, a maneira como essa descontinuidade pode aparecer. Vamos dar uma pulada aqui. Bom, direito e religião. Uma reflexão sobre o significativo conteúdo religioso presente nas normas jurídicas. E aí a gente traz que o cristianismo ele construiu-se e adaptou-se constantemente aos ditames da razão, ainda que tivesse mantido um caráter mítico e dogmático de suas afirmações fundamentais. Pega a citação segundo Ramos. É interessante notar ainda como o formalismo litúrgico dos cultos foi absorvido pelo direito que se desenvolveu na antiga Roma. Mesmo que a transformação das relações sociais e o esvaziamento de crenças, das velhas crenças, tenham feito desbotar o caráter do sagrado nos ritos ligados ao culto, o formalismo técnico desses ritos perpetuou-se sob a forma de processos de decisão legislativa e judicial. Então, mais uma vez aqui a gente vê a questão da secularização invadindo e trazendo novas formas Tem umas situações aqui entre a separação entre o profano e o sagrado, o estabelecimento da igreja cristã como fundamento unificador da civilização universal. Eu estou pontuando para ver se eu consigo mais rápido. E fala o seguinte: durante o regime feudal, o centro da vida social deslocou-se das cidades para o campo, onde os homens se refugiavam para buscar segurança e novos meios de subsistência, sob a proteção dos poderosos senhores de terra. Com isso, restabelecia-se a primitiva lei do mais forte. Então, é um vai e vem, né? Na história, é uma movimentação de poder, de relações de poder, de situações em que esse poder se imbrica, e dominação, e o reflexo disso, como é que vai se substancializando e aparecendo na sociedade, e o que disso vai ficando para o que nós estamos vivendo atualmente. Interessante o senhor colocar a questão do tão atual, né, da relação, a gente procurar nesses situações da atualidade totalmente contemporâneas, e isso já é como se estivesse revisitando, né? Está sempre revisitando. Bom, uma parte do texto que a gente vai trazer as questões, ainda a evolução para as questões da criminologia, né? Porque como era pensado, como é que esse homem que foi tratado por tanto tempo, com suplícios, com castigos, e essa mudança de situação, que agora já começa a ter outro caráter, outras necessidades, já não se tem como, ficou claro no texto, assim, o aumento da criminalidade, quer dizer, um dado estatístico para a época, revelou que era impossível manter aquele regime de morte, não chega, decapita, chega, queima, chega não sei o que, para fazer medo para os outros, já não se sustentava mais, entre outras situações da época. E aí eu trago duas, aliás, escolas de pensamento criminal, e vou tentar encerrar com isso aqui. A criminologia vem em pouco mais de um século tentando explicações para a origem do crime, para as práticas dos delitos e os fatores de ordem social que estão envolvidos na conjuntura criminal. Entretanto, a complexidade do campo tem instigado as pesquisas que vão desde considerações de cunho psicológico envolvendo a prática de delitos, como também
Fiz elucidar fatores, vou ser bem sucinta, que é sobre a escola clássica da criminologia e a escola positivista. Na escola clássica, está mais voltado para a questão do crime, o homem não era citado, era citado, mas não era o foco dessa escola, não era no cometimento do ato pelo indivíduo, enquanto que a escola positivista já se coloca mais nesse prisma de trabalhar o criminoso. Na escola clássica, a gente tem aqui como uma das contribuições importantes o Marquês de Beccaria. Ele é crítico da justiça penal da época medieval, entendia que a ideia de liberdade não estava de forma clara para as pessoas, não era clarificado o que eu tenho direito, o que não tenho, até porque isso não era permitido, isso era de incumbência do soberano, era o soberano que tinha esse poder de decisão, e ele entendia que a ideia de liberdade não estava de forma clara para as pessoas, pois existiam dúvidas e receios quanto aos limites da liberdade. Ou seja, não se tinha como identificar quando estava praticando um ato permitido, proibido, entre outras questões. Daí vem a questão da criação do Estado, né, a proposta, a criação do Estado entra aí como a negociação, que é através do contrato social, entra a negociação, cedendo parte desse poder para o Estado vir a punir. E daí começa essa esquematização. O Estado sendo criado definindo o que poderia ou não poderia, cabendo a ele o poder de punição, sendo denominado contrato social. Através de normas universais em que todos seriam submetidos a ela. Por meio dessa ideia apareceu o princípio de legalidade, e aí foram os princípios do direito fundamentados a partir dessa situação. O princípio da legalidade, com as normas prescritas em lei, o posicionamento contra a pena de castigo cruel, né, as penas corporais, entre outras, caracterização de cunho humanitário em relação a essas punições até então cometidas. Bom, já na escola positivista, estuda-se o criminoso. E aí aparece o médico legista César de Lombroso com a questão do entendimento desse criminoso como doente, como algo a ser experienciado. E aí tem um estudo aqui, a gente vai a respeito desses dados biológicos e ao tamanho da cabeça. Eu costumo brincar com os meus alunos da polícia, e eu digo, olha, se eu tivesse nascido na época de Lombroso, eu estava muito bem na fita, porque eu sou cearense. Cearense tem fama de ter a cabeçona. E ele tinha a medida de diâmetro, eu nunca nem medi a minha, que é para não saber se eu me enquadro nas perspectivas de Lombroso, né? Porque ele tinha uma medida de diâmetro da cabeça que dizia se o sujeito tinha propensão ao crime ou não. Eu não quero nem saber. E as questões eram explicadas muito por meio do biológico. Sim, muito através do biológico. O foco para ele era isso. E era perpassada essa questão. Ó, esse aqui eu ainda vou contar. Constituindo a teoria do criminoso. Pois para ele o delinquente apresentava características físicas e hereditárias. Ele identificava os criminosos por meio de características parecidas. Físicas, protuberância occipital, orelha de abano, nariz aquilino, testa larga. Gente, quem tiver essas condições aí, fique quieto, não se preocupe, não vai sair daqui, porque era o que ele entendia. Defendia o isolamento, a prisão perpétua, a pena de morte, para o criminoso nato. Se a pessoa fosse identificada como criminoso nato, bom, tem umas modelagens novas, punição e prisão nas modelagens modernas. Aí a gente entra com o Jeremy Bentham, com a questão do panótipo. Na verdade, muito se divulga sobre Foucault. Michel Foucault pegou um apanhado de Jeremy Bentham a respeito do panótipo, que é a posição de vigia, né? A posição que leva à questão do controle mesmo, do controle daquele espaço, que é um termo cunhado por ele, só que ele ganhou difusão no meio acadêmico no século XX, muito mais através de Michel Foucault e dos estudos dele, em termos de história da loucura e os anormais, e uma série de situações que Foucault veio a trabalhar por essa época.
Nesse sistema, o criminoso tem a sensação de estar constantemente vigiado, mecanismo de vigilância e de controle, e aí entra as questões que envolvem relações de poder, mecanismo de controle, docilização dos corpos, e toda essa normatização em torno do... Está terminando, né? Estamos muito. Ao invés de tratar a humanização nas formas de punir, diz respeito ao estabelecimento de instituições que passaram a adotar um modelo para prevenir e reprimir os diferentes tipos de delitos praticados na sociedade. Nesse contexto, as instituições da modernidade, na verdade, tratam-se de instituições disciplinares, onde novas relações de poder, diferentes do regime de soberania, não se reportam para os corpos e a violência sobre eles, incisivamente sobre o corpo, como era na Idade Média, mas para o disciplinamento e o controle dos mesmos, como também das subjetividades humanas. Muito mais envolvendo essa questão do ser controlado, sou controlado, até porque, eu vou finalizar minha fala aqui, isso sai das prisões, e os estudos de Foucault não são efetivamente para as prisões, mas são para as prisões, para os quartéis de polícia, para os asilos, para os manicômios, para as escolas, para as fábricas, que todos têm essa mesma sensação e aparecem elementos dessa sensação de controle. Onde o que importa é a produção de corpos úteis e dóceis. Tem uma finalidade para se manter um corpo dócil, a depender de uma especificidade qualquer em torno da produtividade. E eu termino por aqui, para a gente só dar um monte de chacoalhada aí nesse termo do que tem a ver, de onde é que eu trago essas concepções que envolvem o pecado e as suas dimensões, múltiplas dimensões do pecado, como a gente pôde observar através da fala dos três.